Uma das obras mais aguardadas do litoral do Paraná entrou na reta final de construção, a Ponte de Guaratuba. Localizada sobre a baía que separa as cidades de Guaratuba e Matinhos, a estrutura já começa a mudar completamente a paisagem da região. As torres de sustentação estão erguidas, os cabos de aço que sustentam o trecho estaiado já foram instalados e o tabuleiro da ponte começa a tomar forma sobre a água. Com mais de 90% da obra concluída, a nova ligação rodoviária entre as duas cidades se aproxima da fase final de construção. Quando essa ponte ficar pronta, uma travessia que hoje pode levar horas poderá ser feita em poucos minutos. E é exatamente por isso que essa obra se tornou uma das intervenções de infraestrutura mais importantes do litoral do Paraná nos últimos anos. Bom, antes de continuarmos, você já sabe, né? Já se inscreve no canal, ative o sino das notificações e vem com a Alameda. Entre as cidades de Guaratuba e Matinhos, existe uma barreira natural, a Baía de Guaratuba. Apesar da proximidade entre as duas cidades, essa separação sempre dificultou a ligação direta entre os dois lados. Durante décadas, a única forma de atravessar esse trecho foi por meio de uma balsa. A travessia em si é relativamente rápida e dura apenas alguns minutos, mas o grande problema nunca foi o tempo dentro da embarcação, e sim a fila para embarcar. Em períodos de maior movimento, especialmente no verão e em feriados prolongados, centenas de veículos se acumulam aguardando a próxima travessia, e em alguns dias a espera pode durar horas. Essa situação acabou se tornando um dos principais gargalos de mobilidade do litoral do Paraná. Guaratuba e Matinhos fazem parte de uma das regiões turísticas mais importantes do estado, recebendo milhares de visitantes todos os anos, e sem uma ligação rodoviária direta, qualquer deslocamento entre as duas cidades depende dessa travessia marítima. Por isso, a ideia de construir uma ponte sobre a Baía de Guaratuba começou a ser discutida há muito tempo. Ao longo das últimas décadas, diferentes projetos foram estudados, anunciados e debatidos, mas a obra nunca avançava de fato. Questões ambientais, custos elevados e decisões políticas acabaram adiando a construção. Enquanto isso, a travessia por balsa continuava sendo a única alternativa. Foi apenas nos últimos anos que o projeto da ponte finalmente saiu do papel, com a proposta de criar uma ligação rodoviária direta entre Guaratuba e Matinhos, capaz de reduzir drasticamente o tempo de deslocamento e mudar a mobilidade de toda a região. E o projeto prevê uma ponte com aproximadamente 1,2 km de extensão, construída em um ponto estratégico da Bahia, que permite a conexão direta entre as duas cidades. Além da estrutura principal, o empreendimento inclui acessos viários, adequações na rodovia e obras complementares para integrar a nova travessia ao sistema rodoviário da região. O investimento total da obra fica próximo dos 400 milhões de reais, tornando essa uma das intervenções de infraestrutura mais relevantes do litoral paranaense nos últimos anos. Mas o que realmente chama a atenção nesse projeto é o tipo de estrutura escolhido para a travessia. A parte central da ponte utiliza um sistema estaiado, uma solução de engenharia em que cabos de aço conectam o tabuleiro da ponte às torres de sustentação. Esse sistema permite vencer vãos maiores com estabilidade estrutural e também cria um elemento visual marcante na paisagem. No caso da ponte de Guaratuba, as torres de sustentação chegam a cerca de 40 metros de altura. A partir delas, partem os cabos de aço que sustentam o trecho principal da ponte, distribuindo o peso da estrutura e garantindo a estabilidade da travessia sobre a baía. Esse conjunto de torres e cabos forma o chamado trecho estaiado, que deve se tornar o ponto mais emblemático da nova ponte e um dos elementos visuais mais reconhecíveis da região. Outro aspecto importante do projeto é a função logística da obra. A ponte não foi pensada apenas como uma estrutura de travessia, mas como parte de uma ligação rodoviária mais eficiente entre as cidades do litoral. Com a nova travessia, veículos poderão cruzar a baía diretamente pela rodovia, sem depender de
embarcações ou horários de travessia. Isso representa uma mudança significativa na mobilidade regional e na forma como pessoas e mercadorias circulam entre os dois lados da baía. Durante o planejamento da obra também foram considerados aspectos ambientais da região, já que a Baía de Guaratuba possui áreas sensíveis do ponto de vista ecológico. Por isso, o projeto passou por estudos técnicos e processos de licenciamento antes do início da construção. Depois de muitos anos de debates e planejamento, a obra finalmente começou a sair do papel. Depois de anos de planejamento e debates, a construção da Ponte de Guaratuba finalmente entrou na fase mais visível do projeto. Hoje, a obra já ultrapassa 90% de execução, indicando que a estrutura está na reta final de construção. Quem passa pela região já consegue ver a ponte avançando sobre a Baía de Guaratuba e transformando a paisagem da travessia. Grande parte da infraestrutura necessária para sustentar a ponte já foi concluída. Ao todo, foram executadas 64 estacas profundas, que formam a base estrutural da travessia, tanto nas margens quanto no trecho sobre a baía. Com essa etapa finalizada, os trabalhos avançaram para a montagem da superestrutura. Um dos marcos importantes dessa fase foi o lançamento das vigas que formam a base do tabuleiro da ponte. Até agora, cerca de 160 vigas já foram posicionadas ao longo da estrutura, permitindo que a travessia começasse a ganhar forma sobre a água. Outro avanço importante aconteceu no trecho estaiado, localizado na parte central da ponte. Recentemente foi realizada a instalação do último estai, os cabos de aço responsáveis por sustentar o vão principal da estrutura e garantir a estabilidade da travessia. Com essa etapa concluída, a estrutura principal da ponte praticamente está pronta e os trabalhos passam a se concentrar nas fases finais da construção, que incluem pavimentação, sinalização, sistemas de segurança e acabamentos necessários para a liberação do tráfego. As imagens mais recentes da obra mostram exatamente esse momento, uma ponte praticamente completa avançando sobre a Baía de Guaratuba e entrando na fase final antes da inauguração. Antes de continuarmos, um recado da nossa patrocinadora oficial. Com a Nômade, você abre sua conta internacional em dólar em poucos minutos, sem taxa de abertura e sem taxa de manutenção. O atendimento é totalmente em português, sempre que você precisar. O cartão da Nômade é aceito mundialmente e utiliza a cotação do dólar comercial, que costuma ser mais vantajosa do que o dólar turismo. A conversão de real para dólar é feita diretamente pelo aplicativo, e quando você estiver no exterior, a Nômade converte automaticamente o saldo para a moeda local do seu destino. Isso evita que você precise carregar grandes quantidades de dinheiro em espécie, mas, se for necessário, você também pode sacar no caixa eletrônico a moeda local. É simples e rápido. Você pode utilizar tanto o cartão físico quanto o virtual, e ambos funcionam normalmente para pagamentos. E conseguimos um benefício exclusivo para quem acompanha o canal. Utilizando o código de convidado Alameda, você pode garantir até $20 de cashback na sua primeira conversão de real para dólar. São 2% de cashback, desde que a conversão seja feita em até 15 dias após a abertura da conta. Basta escanear o QR Code que está na tela e abrir sua conta utilizando o meu cupom. Quando a Ponte de Guaratuba for inaugurada, a mobilidade entre Guaratuba e Matinhos deve mudar de forma significativa. Hoje, a travessia entre as duas cidades depende da balsa. Em períodos de grande movimento, como feriados e temporada de verão, as filas podem transformar um trajeto curto em uma espera longa e imprevisível. Com a nova ponte, essa ligação passará a ser feita diretamente pela rodovia, permitindo cruzar a Baía de Guaratuba em poucos minutos. Essa mudança deve facilitar o deslocamento diário de moradores, melhorar o transporte de serviços e mercadorias e tornar a circulação entre as cidades do litoral muito mais previsível. O turismo também tende a ser beneficiado. Com uma ligação rodoviária permanente, o acesso entre diferentes pontos do litoral do Paraná se torna mais simples para visitantes que chegam à região. Nos próximos meses, a região também deve receber eventos esportivos importantes. Está prevista para maio a realização da Maratona Internacional do Paraná,
Paraná, que deve reunir atletas de várias partes do país. Mais do que uma nova estrutura de engenharia, a ponte de Guaratuba representa uma mudança histórica na forma como pessoas e veículos atravessam a Bahia. Depois de décadas dependendo da balsa, a travessia finalmente passa a acontecer por uma ligação rodoviária permanente. Se você assistiu até aqui, já assiste logo o próximo vídeo sobre o pier turístico e gastronômico que será construído no aterro da praia de Iracema, em Fortaleza. E também não esquece de abrir sua conta na Nomad. É só escanear o QR Code na tela ou clicar no link que tá na descrição ou no comentário fixado.